Olá, boa tarde, meus queridos alunos. A nossa aula hoje vai ser um pouco diferente, pois nós vamos falar sobre uma data comemorativa muito importante para o nosso país. Você já sabe que data é essa? Muito bem, é o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Nessa foto você pode ver aqui uma figura de D. Pedro I proclamando a independência do Brasil. E para você compreender melhor essa data comemorativa, eu trouxe uma historinha para vocês. Acompanha comigo. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante chamada Portugal para morar no Brasil com a sua família. Este príncipe era chamado de Pedrinho e ele era um menino muito inteligente, amoroso e corajoso. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando a sua família teve que voltar para Portugal com urgência, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedir que Pedro permanecesse aqui. E o povo clamava: "Fica, Pedro! Fica, Pedro! Fica, Pedro!" O príncipe, vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu: "Se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico." Então os brasileiros ficaram super contentes e comemoraram a sua primeira vitória. Viva! 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 Por conta desse dia, ficou comemorado também em janeiro o dia do fico. O tempo passou e um dia a princesa Leopoldina, mulher de D. Pedro, recebeu uma carta do pai de Pedro, que era o rei de Portugal. Nessa carta, ela pedia para que Pedro pudesse voltar para Portugal. Ao ler a carta, ela chamou seu conselheiro José Bonifácio e disse: "José, a corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para Portugal." Naquele mesmo instante, José Bonifácio teve uma ideia. Alteza, escreva uma carta imediatamente para Pedro, vosso marido, e peça que proclame a independência do Brasil urgentemente. Logo, de repente, imediatamente, a princesa, mais que depressa, escreveu uma carta e manda um mensageiro entregar a Pedro. "Vá rápido, encontre o príncipe Pedro e entregue esta carta a ele." O mensageiro encontrou o príncipe perto do riacho Ipiranga, descansando com a sua cavalaria. "Vossa Alteza, eis uma mensagem da princesa Dona Leopoldina." Ao ler a mensagem, Pedro diz aos soldados: "Soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. Laços fora, guerreiros! A partir de hoje, não serviremos mais a Portugal. Ou o Brasil fica livre, ou morremos por ele. Independência ou morte!" Todos os soldados gritaram em um só coro: "Independência! Independência! Independência!" E a partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal e o hino brasileiro agora poderia ser cantado em todas as redondezas com mais força e garra. A autora dessa história foi Bernadette de Sena Santana. Então, vocês puderam perceber aqui a história de como aconteceu a história da independência do Brasil. E para que possamos concretizar melhor essa nossa aula, eu trouxe aqui para vocês alguns símbolos do Brasil, do nosso país. Você acha que o Brasil sempre teve a bandeira nacional que nós usamos hoje?
Sim ou não? Acha que o Brasil sempre teve essa bandeira? Não, pois não. O Brasil possuiu 13 bandeiras, que muitas delas foram quando o Brasil dependia de Portugal. Então, a bandeira que Portugal usava eram as mesmas que o Brasil também possuía. Então, dentre elas, nós tivemos 13 bandeiras, mas só 3 delas foram bandeiras realmente brasileiras após a independência do Brasil. E a nossa primeira bandeira foi essa, a bandeira imperial do Brasil. Ela ficou de 1822 a 1889. Ela foi criada num decreto desde 1822, logo após a independência do Brasil. Ela é formada por um retângulo verde, esse aqui, essa parte verde é um retângulo, e por um losango amarelo. E no meio dela nós temos um brasão das Armadas do Brasil. O autor dessa bandeira foi Debré, com a colaboração de José Bonifácio. E as estrelas aqui dentro representam as províncias brasileiras. Então essa foi a bandeira imperial do Brasil. Temos também a segunda bandeira, que foi a bandeira chamada bandeira republicana. Foi desenhada após a proclamação da República em 15 de novembro e copiava a bandeira norte-americana, ou seja, a bandeira dos Estados Unidos. Ela teve uma vida curta, ficou apenas por 4 dias. E após isso, então, por fim, nós tivemos a tão conhecida bandeira nacional. Esta bandeira é de 19 de novembro de 1889. E por isso que nós comemoramos o Dia da Bandeira no dia 19 de novembro. Ela foi desenhada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. E ela perdura até os dias de hoje, de 1889 até hoje, 2020, não é verdade? A nossa bandeira nacional. Ela continuou com o losango verde, o retângulo verde, aliás, o losango amarelo, e foi acrescentada no meio dela, substituído o brasão por essa esfera azul. E dentro da esfera azul nós temos estrelas brancas que representam os estados brasileiros. Você sabe qual o significado das cores da nossa bandeira? Sabem? Então, vocês vão pesquisar e dizer para mim, escrever para mim sobre os significados da nossa bandeira brasileira, tá bom? E por hoje é só. Um beijo da tia Zamar.